Meu amigo animador, se você não aprender isso, você pode estar regredindo suas animações e travando de vez a sua evolução. Falo sério. 5 dicas para melhorar em até 217% o seu traço na animação pelo celular. Não é clickbait, eu vou mostrar 5 dicas mais ignoradas pela maioria dos animadores, principalmente a última. Basicamente o que acontece é que eles focam em tudo, menos nos traços, né? Focam no esboço, movimentos, pintura, detalhes e acabam esquecendo um fundamental que é o traço. E claro, 217% porque eu evoluí mais do que o dobro nas minhas animações depois que eu coloquei em prática as dicas que eu vou mostrar nesse vídeo. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu me chamo Rasurado. O meu foco é animação pelo celular e esse é um canal ativo no YouTube, ou seja, eu respondi esses comentários aqui para fazer esse vídeo, então você precisa se inscrever nesse canal para ganhar animações também, tá? Eu já vou começar aqui falando sobre a primeira dica, mas olha, um aviso, fica até o final. Se você não ficar até o final, você vai perder a última dica que eu considero a mais brutal, porque ela é a mais ignorada pelos animadores, beleza? E a primeira dica é use esboço a lápis. Presta atenção que vocês não viram por essa ótica, ó. Você seleciona esse lápis aqui que é pronto para esboço e agora eu vou estar mostrando uma speed art aqui de eu fazendo um Among Us atacando o outro, ó. Eu vou pegando o lápis e vou fazendo todo o esboço do desenho da movimentação a lápis. Por que que é bom fazer a lápis? Porque você tem toda a liberdade para errar, para fazer vários rabiscos, entendeu? E isso com certeza influencia no final do seu traço, porque depois que você for fazer a line, que é a arte final, você já faz ela com mais confiança, porque você fez tudo de lápis no começo. Perceba que agora eu começo a fazer a parte da caneta agora do Among Us, ó, porque eu já fiz tudo a lápis. Aí fica muito mais fácil colorir, fazer a parte de caneta, entendeu? Porque você já fez a base e com certeza o seu traço vai melhorar com isso. Então, galerinha, o resultado é o seguinte, ó, eu tô mostrando aqui onde ficou somente o esboço, entendeu? E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó, a camada onde tem a finalização, ó. Perceba que você pode se concentrar melhor no traço, tá? 1, 2, 3, vamos ver esse resultado aqui. Cara, pra quem já jogou Among Us ou já assistiu alguma animação dele, até que ficou bem maneirinho, uma animação bem simples, mas já dá pra me mostrar essa primeira dica nela, beleza? Dica número 2, importe imagens. Sim, galera, eu já mostrei aqui num vídeo do Bob Esponja do canal, onde eu usei essa função. Ou seja, olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Tô pegando a imagem aqui do carinha do Demon Slayer lá. Caramba, como que eu esqueci o nome desse cara, velho? Aí eu comecei a fazer o esboço do lado. Isso aqui não é rotoscopia, porque você não vai fazer por cima do desenho. Basicamente o que eu tô fazendo é olhar os traços do personagem ali e tentar reproduzir do lado, entendeu? Assim você trabalha a sua visão de reprodução de desenho, ó. Perceba que eu tô fazendo os traços aqui, olhando o cabelo ali, e assim a gente tenta reproduzir os traços e aprende muito bem olhando outro anime que já existe. Ó, galera, como que já ficou interessante. Pode ver o resultado aqui, ó, que o desenho já quase que se aproxima. Claro que tem seus erros ainda, né? Tem toda a questão da película do meu celular não tá boa e fazer esses pontinhos, fazer uns traços menos instável. Mas com isso, principalmente o iniciante começa a animar com um traço mais anime, entendeu? Você aprende muito olhando outros desenhos, ó. Cara, eu só passei 2 dicas pra vocês e já dá pra aprender bastante com isso. Então se vocês estão gostando do vídeo, degustando de verdade, deixa o like aí embaixo, cara. Isso ajuda não só o canal, como ajuda vocês, porque isso impulsiona eu a fazer mais vídeos dando mais dicas como essa, entendeu? Aperta o botão do transbordo aí, vamos transbordar like pra todos os animadores. Terceira dica, essa é boa, hein? Altere a espessura do lápis. Cara, se você parar para analisar os animes, desenhos animados, cartoons, tanto faz, o pessoal nunca usa uma espessura de linha só, não é só um tipo de traço que tem. Então eu vou continuar o desenho da dica anterior, vou começar a alterar aqui, ó, os traços. Agora eu tô usando outra espessura, entendeu? Então eu já começo pela sobrancelha aqui do personagem, pode perceber aqui, ó, começa a animar o olho dele. Eu não precisa engrossar todos os traços, entendeu? Mas você vai escolhendo os de contorno, assim, analisando o desenho também, e assim você diversifica o seu desenho, dá uma característica mais profissional realmente, entendeu? Faça isso em todas as finalizações dos desenhos seus e vocês vão sentir a evolução. Meu amigo, olha só o resultado disso. Sério, eu tô muito orgulhoso de mim, cara. É claro que não tá 100% bom, mas fazer isso por um celular, cara. Perceba que quando você altera o tamanho dos traços, a animação fica com um tom mais profissional, um aspecto de anime mesmo. Espero que agora você esteja entendendo a importância de trabalhar e melhorar os seus traços. E se você já gostou dessas 3 dicas, cara, se prepara pra última, que é a mais ignorada, que pode te ajudar a melhorar. Cara, se você tá gostando do vídeo também, outra coisa que eu peço pra você, compartilhe o vídeo no WhatsApp, tanto faz, pra 3 amigos que gostem de animação
animação. Não precisa mandar para as pessoas que não ligam, mas se tiver alguém aí que você lembrou que essa dica possa ajudar, você pega e envia esse vídeo aqui, é rapidinho, clica nesse botãozinho de compartilhar aí embaixo, assim a gente cresce a nossa comunidade de animação, beleza? Agora a gente vai para a quarta dica, que se chama riscos de movimento. Eu falo assim, traços de movimento. Existem várias formas de mostrar esses traços de movimento, principalmente nos animes, nos mangás, tem muito isso, mas eu fiz um projetinho aqui com 4 desenhos bem simples. Se você perceber, ó, esse braço tá muito borrado, olha só pra você ver, ó, parece que tá distorcido, torto, tem uns riscos menores aqui, ó. Quando você faz esse tipo de risco no seu desenho, você quer demonstrar movimentos rápidos. No segundo desenho, o movimento já estabilizou, ó. Percebe que aqui no segundo desenho, ó, não tem nenhum desses riscos. No terceiro desenho, mesma coisa, ó como tá borrado esse braço aqui, ó. E no quarto já estabilizou também. Mas se você der um play, você já consegue perceber a função dos riscos na cena. Ou seja, o soco demonstra mais movimentos a partir do momento que você distorce um pouco os braços. E com isso você aprende a usar essas linhas em qualquer animação que for usar movimentos rápidos. Então usa sua imaginação aí para reproduzir isso em outras cenas, que eu garanto que esses traços vão levar a sua animação para um outro nível, beleza? Agora a gente vai para a quinta e última dica, aquela que eu falei que é mais ignorada e você não pode perder mesmo, não pula o vídeo. Como eu sou um youtuber que não abandona meus amigos, eu vou aqui deixar um monte de salve e você pode aparecer aí também, tá bom? Mas vamos fazer um trato, você tem que pausar o vídeo porque eu não vou deixar por muito tempo, para não atrapalhar a retenção. Você procura o seu salve, vê se tá aí no meio também, beleza? Um salvão pra essa galera aqui, gosto muito de vocês. E outro salve, um abraço pra vocês também, beleza? Procura o seu salve aí no meio e bora pro vídeo. A quinta dica eu vou mostrar pra vocês como vocês saem disso pra isso. Olha pra você ver, o primeiro desenho um pouco torto, olha os detalhes. E agora o segundo desenho parece que o traço tá mais firme. O que separa o cara que desenha os traços bem controlados daquele que desenha mal é o aquecimento. Por isso que eu disse que isso é ignorado pela maioria. Até por mim muitas vezes, quantas vezes eu animo sem me aquecer. Mas o ideal é sempre você se aquecer antes de fazer qualquer trabalho de animação, porque assim os seus traços vão poupar tempo, poupar erros, você vai ter mais controle. Eu vou estar te passando aqui um pouco do aquecimento que eu faço. Existem vários outros, mas com esse aqui você já vai conseguir sair do primeiro Naruto pro segundo, beleza? O primeiro exercício é, você pega a caneta aqui e começa a fazer círculos na tela, o mais redondo possível. Pode perceber que o meu círculo não é nada redondo. Uma coisa que é importante, você tem que tentar manter eles todos do mesmo tamanho. Se você vê que tá aumentando muito, diminuindo muito, tá errado. Esse círculo aqui, ó, tá maior que os outros, ó. Você vai lá, apaga ele, começa de novo, tentando fazer o máximo possível do tamanho dos outros, tá? Sério, você não tem noção do quanto você usa círculos nas suas animações. Praticamente todo desenho que você for fazer vai envolver algum círculo. Então é imprescindível você se aquecer fazendo círculos assim. Olha só, galera, já fiz uma página aqui com bastante círculos, acabou diminuindo um pouco no final, tem que mudar isso. E um outro exercício que dá pra você fazer é pegar a régua aqui, segurar nela, clicar nesse círculo aqui, a régua de círculo, e um novo desenho, ó, e faz um círculo certinho aqui, ó. Aí você vem no próximo desenho, ó, tenta contornar esse círculo o máximo possível sem a régua. Tenta fazer no mínimo uns 10 círculos que você já vai estar aquecido. Outra coisa que me perguntam é se o touch do celular, do tablet, atrapalha ou ajuda, né? Galera, pra ser bem sincero, o touch atrapalha um pouco sim se tiver ruim. Por exemplo, o meu celular, ó, ele tá fazendo uns pontinhos na tela aqui. Quem me acompanha no YouTube já sabe, porque eu tô com a película ruim no meu celular. Então isso pode estar atrapalhando sim o seu traço. É bom você ter um celular bom, uma película boa, que daí vai ser melhor. Mas mesmo eu estando com o celular estragado, eu não parei de fazer animação, provando que isso aí não vai barrar você também, viu? O segundo exercício de aquecimento, galera, é você fazer linhas. Você começa da direita pra esquerda e faz o máximo de linha que caber na tela. Tenta fazer paralelamente reto um ao outro. Depois você começa de cima para baixo, o mais reto possível. Perceba que eu não tô usando a régua, a ferramenta régua, tô fazendo todo no dedo aqui, ó. E o que você vai fazer, ó? Agora começa o desafio do exercício. Você vai mudar a cor da caneta para outra cor, no caso eu coloquei vermelho, e vai começar a fazer riscos vindo da esquerda para direita, porém sem encostar nos riscos paralelos. Ó, fiz o primeiro risco vermelho, não ficou reto. Ó, aperta até em voltar aqui, tenta fazer um pouco mais reto. Ó, o segundo risco já ficou um pouco mais reto e perceba que eu não encostei, ó, nas duas linhas horizontais pretas, ó. Você faz isso em todos os quadros. Se encostar, você volta. Aí você faz de baixo pra cima também. Ficou bem louco, né? Eu não encostei nenhum traço vermelho nos pretos paralelos. Vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda e melhora na sua animação. Mas é subestimado, muitos não ligam pra fazer aquecimento. Faz, cara, 10 minutos de aquecimento antes de começar qualquer exercício. Cara, sério, existe um monte de outros aquecimentos. Eu conheço mais 5 aquecimentos, mas eu vou colocar tudo dentro de um curso que eu vou fazer futuramente pra vocês. Mas com esse exercício aqui, você já desenha super legal. Meu amigo, meus parabéns por chegar até aqui. Você acaba de ganhar mais uma dica bônus. Eu falei no começo do vídeo que eram 5 dicas,
mesmo, mas na verdade é 6. Mas essa última, só quem ficou até o final vai poder ver. Engraçado que as pessoas que ficam até o final do vídeo são as mesmas que estão aprendendo a animar. Aquelas pessoas que saem no começo do vídeo nunca aprendem. Mas enfim, essa dica bônus é o seguinte, cara. Não precisa de caneta touch pra você animar bem. E eu digo isso simplesmente porque eu tô fazendo uma animação agora aqui, mostrando pra vocês, totalmente usando os dedos. É, meu querido, eu uso o polegar mesmo. Eu não comprei a caneta ainda. Um dia eu compro e mostro pra vocês. E aqui no Speed Art pode perceber que o personagem, eu vou fazendo os movimentos dele aqui pra ele poder cortar essa tora de árvore. Então eu movo o corpo dele, tudo certinho. Por isso que eu digo pra você, não interessa se você não tem celular bom, não tem caneta, dá pra animar também. Todos os vídeos do meu canal, acredite se quiser, eu fiz usando os dedos. Então a dica que eu dou pra você é simplesmente treine, que dá pra aquecer tanto o dedo quanto a caneta, tá bom? Igual eu tô fazendo aqui. Sem mais enrolação nenhuma, vamos ver o resultado dessa animação feita no dedo. Em 3, 2, 1, já! Cara, ficou bem simplesinha, mas ó, cara, já dá pra ver o movimento do samurai cortando a madeira ali. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário se tem alguma outra ideia, deixa o seu like também pra fortalecer o canal. E esse vídeo que eu tô indicando aqui em cima é o primeiro tutorial do canal, a animação mais fácil do mundo, só precisa 3 desenhos. Depois que você praticar o aquecimento de traço, você vai lá tentar fazer essa animação, eu garanto que você vai conseguir, tá? Tem 3 partes, tem a parte 1, 2, 3. Forte abraço e falou!